Oi, gente, meu nome é Vitória Torres. Meu nome é Bia Ribeiro. E esse é o Wavecast. Sim! Gente, esse é o nosso primeiro episódio e a gente tá muito empolgado com esse podcast. É um projeto que a gente tá querendo colocar há muito tempo pra rodar e vai ser sensacional. A gente vai ter convidados sempre aqui na Wave que a gente vai entrevistar e falar sobre temas que muitas vezes a gente não consegue expandir durante as pregações, mas a gente quer trazer de qualquer forma conteúdo pra vocês. Muito bom. E hoje a gente tá muito empolgado que a gente tá recebendo o Patrick Wolff. Toca Ei, aqui. fala sério. Toca aqui. Hoje vai ser demais. Primeiro podcast da Wavecast e eu já tô nervoso, né? Porque, pô, eu tô estreando aqui, eu tô abrindo a porta. Sim, oficialmente. Você é um pioneiro. Meu Deus Ei. do céu. Deus sempre me chama pra ser pioneiro das coisas, Olha cara. aí. Olha que honra. Recebe, desbravador. Pô, gente, primeiro boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse podcast, mas e aí? Bia. Aí, eu já errei aqui, tudo bem. Bia, Vitória, Germano, Theo, Letícia, Vitor. Esse daqui é o nosso, e o Enzão, esse daqui também é a nossa produção por trás. Boa, pessoal, bora, Vi. Conduz a Então, gente. se apresenta pra gente, que Tá. a gente já sabe que você é o Patrick, mas o que faz, o que come, por Tá. onde vive? Tá, então vamos Patrick. lá. Meu nome é Patrick, eu tenho 20 anos de idade. Eu tenho 20 anos, porque as pessoas acham que eu tenho 24, 26, outros até 25, então eu tenho 20 anos. Eu hoje, atualmente, trabalho full time no ministério. Faço parte da Zion Church, faço parte do Dunamis. No Dunamis, eu lidero o Dunamis One Love, que é um braço de missões dentro das escolas, que a gente trabalha diretamente com os adolescentes para manifestarem o reino para os adolescentes que estão nas escolas. E hoje, esse é o Patrick, que ele gosta, eu gosto de jogar futebol. Amém. Vocês gostam de jogar? Aqui no Rio, eu só sei que é peitada, cabeçada. Futevôlei, vamos ter essa Você conversa. joga futevôlei? Eu jogo futevôlei. Sério? Quer mais aulas? Eu posso agendar pra você. Você também joga? Não. Ela vai Aqui- começar, ela tá entrando. Aqui é Vamos muito ver. famoso o Muito. futebol. Aham, Então, tipo, eu todo não mundo jogo joga. futebol. Mas assim, eu admiro. Sim, não se porque limite. eu vou tentar fazer, eu já me sinto cansado. Triste, porque eu não tenho tanto esse malemolejo da galera. Mas jogo futebol, gosto de futebol. Hoje eu namoro a Júlia, preciso falar isso, pô, minha namorada é incrível. Aleluia. Mulher de Deus, que eu amo. Comida, curiosidades minhas, só pra trazer o que eu gosto de comer. De tudo, mas uma coisa que eu não gosto de comer é feijoada. Polêmico. Chato. Achei chato. Você gosta? Cara, sim, né? Você gosta? É porque... Eu não ligo. porque se eu como feijoada eu me sinto pesado. Não, mas faz Então eu não sentido. gosto de comer feijoada. Deixa eu ver... Sei lá, curiosidades. Fui ex-youtuber. Então fui youtuber. Mentira. Você sabia disso? Não sabia de verdade? Você não Gente, sabia? fazia a mínima ideia. Eu vou contar um pouquinho uma história, mas eu sou ex-youtuber e também fiz o Zezé da turma Sua cara é G52. familiar, mas eu não sei se é do YouTube. Você tá com 23. Três. Você assistia YouTube quando você tinha 13? Kéfera Vibes, né? Kéfera Quando você tinha vibes. 16. Chato. Você assistia? Sim. Tá, eu sou da época quando eu tenho 20, eu entrei no YouTube com 12 anos, 12 para 13. E aí fui youtuber até os 16, quando eu voltei pra Jesus eu larguei tudo. Mas eu também gravei uma série, o G5.2, a Turma da Rua, G52, fiz o Zezé, lá na Zion, né, que é o nossa série pra crianças. Então eu já rodei, já morei na farm. A gente quer saber o seu testemunho, assim, quando você pode falar, cara, foi ali que eu conheci Jesus, foi Tá. ali que foi a minha virada de chave. Tá, não nasci em um lar cristão, então eu não nasci indo pra igreja, não nasci ouvindo princípios e valores bíblicos, muito pelo contrário. Minha mãe casou muito cedo, teve meu irmão Thierry, depois me teve, e aí quando eu tinha 3 anos de idade, os meus pais se separaram, e aí minha mãe veio morar em São Paulo, e com isso ela começou a ir pra faculdade, e a faculdade abriu portas para elas, para um mundo aí que sempre existiu de drogas, bebidas, sexo, promiscuidade. Então, a minha infância, resumindo assim,
ela foi muito deturpada. Ela foi muito uma infância difícil, que eu via a minha mãe bêbada, eu via o meu irmão dar banho na minha mãe, eu via a minha mãe se envolver com vários tipos de cara. Por um outro lado, eu via o meu pai como o Papai Noel, quase nunca. Porque eu não via o Papai Noel, mas eu sabia que ele dava presente lá. Mas, Papai Noel não existe, tá? Desculpa, mas falei. Sonhos estragados. Estraguei os sonhos da galera, tudo bem. Mas, então, meu pai eu não via muito. E aí, com 11 anos de idade, passei por muita coisa, assim, vi muita coisa. Tive problemas até com autoestima, porque eu fiquei obeso, muito gordo. Reprovei de ano, 6º ano da escola. E eu lembro que refazendo o 6º ano, depois indo pro 7º ano, foi quando eu comecei a ter algumas experiências com Deus. Só que como foi isso? Primeiro a minha mãe. A minha mãe, ela não era cristã, como eu disse, estava totalmente no mundo. E no ápice da depressão, da perda da vida dela, que ela queria tirar a própria vida, ela ligou pra minha avó era crente. E aí minha avó chegou e falou assim, eu não sei como chegou eu não lembro como chegou nessa conversa, nesse ponto, mas a minha mãe chegou pra minha avó e falou, então eu quero que o seu Deus me mate. Nossa. Profundo. E aí minha avó, como uma perfeita cristã, falou, beleza, o meu Deus vai te matar, vem na igreja comigo. Minha mãe foi na igreja, minha mãe ela foi no apelo ela ouviu uma voz de Deus que falava, eu sou o seu pai e eu te amo. Dessa palavra que ela escutou, ela nunca mais bebeu. Na verdade, ela tentou beber e ela vomitou tudo e ela sentiu que ela foi liberta. Houve uma mudança da água pro vinho na vida da minha mãe, do dia pra noite. Foi e ninguém orou por ela. Ninguém orou por ela. Ela ouviu. Uau. Eu sou o seu pai e eu te amo. Ela ouviu isso. E aí ela viu que era Deus, ela viu que era o Senhor ali tocando a vida dela. E aí no dia seguinte ela tentou tomar um gole de cerveja. E ela começou a vomitar, sentir nojo. Tentou fumar um cigarro, começou a sentir nojo. E aí, de lá, ela nunca mais teve problema com alcoolismo e droga. Ela foi liberta. E minha mãe, ela fumava maços de cigarro. Era cerveja e pagode arrumando a casa. Era isso. E as amigas dela que iam lá às vezes. E aí ela começou a parar de ir pras festas. Ela começou a diminuir a quantidade de homens que se envolvia. E ela começou a ter uma libertação e uma transformação na vida dela. E conhecer a verdadeira identidade de quem ela era em Deus. Então, dali, eu, por ser um bom filho, por mais que rebelde, eu comecei a frequentar a igreja com a minha mãe. Porque eu já não agradava ela na escola. Já não agradava ela... no dia a dia, então eu tentava agradar ela indo no mercado. Eu não sei se rolava isso ou era só comigo, mas vou fazer minha mãe feliz, vou no mercado com ela, já pego um docinho e eu tô fazendo ela feliz e ela vai deixar eu sair com os meus amigos. Era essa a minha mentalidade. Então, vou fazer uma média, vou na igreja e eu sei que no final de semana ela vai deixar eu sair com os meus amigos. E eu comecei a frequentar a igreja e aí já trazendo... Vou trazer o nome porque as pessoas acham que não, mas minha mãe ela se converteu na Universal. Olha aí, Universal. olha aí, você que quer alimentar um mover de Deus. Não faça isso, meu irmão. Olha aí. Na Universal, ela teve encontro com Deus, eu comecei na Universal, até lutei na igreja pela Universal, era bom combate. Não. E aí, meu irmão, Ele porque lutou. Eu lutei pela igreja. Literalmente. Lutei. Ganhei. Tipo, jiu-jitsu, tipo... Tipo Muay Thai. Cara. Treinava na igreja. Aí. Minha mãe, ela começou a se envolver bastante lá. Caramba. Tem muitos encontros com Deus, até que ela conheceu o Fornalho Worship School. Ela foi daqui? Fornalho Worship School não. Ela conheceu o Rodolfo Abrantes, o testemunho, que conheceu a Laura, que conheceu o Fornalha Tour. Tudo... E aí ela viu que ia ter um lá em São Paulo, isso era 2015, 16, não sei, 15, 16 ou 17, eu não lembro. 15, 16, por ali. E aí ela comprou pra eu ir junto. E aí eu fui e ali eu tive uma experiência de, tipo, adoração forte demais. E aí você chora no ambiente. Você já começa a chorar. Então eu chorava, não sabe por quê. Só chora. E eu sabia que Deus era real, só que eu não sabia que Deus, ele era presente na minha vida. Sim. Sabia que ele era real, sabia que ele era um ser maior e existia, mas eu não sabia que ele era presente no meu dia a dia. Tipo, Deus conosco, Emmanuel, eu não imaginava. E aí fui tendo essas experiências indo com a minha mãe, as pessoas oravam por mim, entregavam algumas palavras. Beleza, nunca tinha aceitado Jesus, até que num retiro de Páscoa em 2017, eu tava com 13 para 14.
eu fui curado de uma dor de cabeça. Eu lembro até hoje, mano, a dor de cabeça sumiu e passou, não voltou. E aí eu lembro que naquele dia eu levantei a mão para aceitar Jesus. E foi a primeira vez que eu confessei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E o meu irmão naquela época já era crente. E aí, só para vocês entenderem, o meu irmão era sempre a ovelhinha branca e eu era a ovelhinha suja. Eu era suja, meu irmão era limpinha. E aí, então, meu irmão já tava crente, já andava com os pastores, meu irmão se envolveu, tipo, pra ser quase pastor de Universal, serviu os obreiros. Comia McDonald's depois do culto. Meu irmão era, Ele tipo, era muito ele crente. sempre foi essa pessoa. E eu já não, era já os caras da festa, matinê, balada. E aí, aceitei Jesus. Depois, voltei pro quarto, 13 anos de idade. Eu não tinha isso daqui falando que era Jesus, Deus e Espírito Santo, tá? Não tinha. Eu não sabia o que era certo e errado, não tinha nada. Eu só tive uma experiência. Voltei pro quarto. Do nada eu vejo uma roda de adolescentes e o líder orando por um menino. E eles estavam orando Xeramanaias. Xaracatá. Ei. Eles estavam orando em línguas estranhas. Caramba. E aí, nisso que eles estavam orando, eles falaram, entra aí no meio da roda. E aí eu falei, mano, Qual os foi? caras querem me endemoniar? O que é isso? Eu vou ficar... Vocês estão achando que eu tô Me endemoniado? Nem sei se existe. Me endemoniar. Endemoniar. Eu vou ficar endemoniado aqui? O que tá acontecendo? Porque eu tô acostumado na escola, que era o quê? Entrou na roda é porrada. Na escola era assim. Então, passou pelo corredor polonês. A regra é clara. É sim. clara. Na igreja eu não sabia que era pra receber oração. Então eu fiquei com o pé atrás, mas eu falei, bora. Tive uma experiência sobrenatural no culto, entrei, abri as mãos, começaram a orar. Mais Espírito Santo. Mais do Espírito Santo. Passa 1 minuto, começo a sentir calor. E aí, nessa que eu começo a sentir calor, é porque eu pensei, tem vários Tem homens. muitas pessoas aqui, né? Tá quente. Calor humano. Tamo Verão, num quarto. Tá, a gente tava num alojamento, então, pô. Só que eu comecei a sentir algo muito profundo em mim. E aí eu comecei a tremer a mão um pouco. Novamente, nunca tinha tido um manual. Muito pelo contrário, vim da Universal. Então eu só ouvia... queima, manifesta, sai em nome de Jesus, queima, qual é o seu nome? Então, era isso, eu vi nesse contexto, eu vi um pouco. Qual que era o seu nome e tal, e eu falei, vai acontecer isso comigo, ou não, eu não sei. De qualquer jeito, o que aconteceu foi, na hora ali eu comecei a assim, ter algo dentro de mim, borbulhando, do nada eu começo, caio no chão e fico babando, chorando muito e e fico no chão por horas. E eu lembro que eu preciso achar essa foto, tiraram uma selfie. E eu lembro até hoje. Aí, Thierry, olha o seu irmão aí tendo encontro com o Espírito Santo, encontro com o Senhor. E eu ouvi as pessoas, só que tava muito forte, parece que algo tinha meu buf. E aí eu lembro que depois eu acordei no dia seguinte, minha mãe ia ser batizada nas águas, e aí surgiu a oportunidade de eu também ser batizado nas águas. Foi tudo 3 em 1. Um final Eu de falo, semana. em 24 horas, eu tive 3 em 1. Cara, 24 bizarro. horas. Na verdade, 4. Fui curado, aceitei Nossa, Jesus, meu Deus. batismo com o Espírito Santo ali e também batismo nas águas. Isso com 12, 13 anos de idade. Comecei a ir mais na igreja, tudo mais. Só que, por um outro lado, eu também comecei no YouTube. Eu não sei se aqui no Rio de Janeiro tem isso, mas tem encontros no shopping. Uhum, tinha. A gente viveu isso. Eu não sei se Aquela- vocês numa viveram época, isso. assim. E Uma era... Vine, né? Lá Essa era, Vine. Sim, lá a gente se era orgulha. rolezinho do shopping Morumbi. Rolezinho. Isso é coisa de paulista. E a gente ia pro rolezinho. Ia lá pra P3, famosa praça onde o filho chora, mas não vê. Ali, meu irmão, a P3 é os adolescentes mais loucos que tinha. Entendi. E aí eu comecei a sair com os meus amigos, fui pro colégio público, comecei a conhecer outros contextos, eu estudava em particular, fui pro público. E por que eu tive essa mudança tão rápida? Porque meu pai que sustentava a casa tinha falido. Então quando eu vi a minha mãe crescer, mudar, por um outro lado aquilo que sustentava a gente tinha dado BO. E aí eu fiquei mal. Morava num apartamento, fui morar com a avó. Tinha um pouquinho de coisa, chuteira, ganhava, comecei a parar de ganhar. Então, eu lembro que eu tinha uma roupa para o final de semana.
Minha mãe não tinha como sustentar a gente. Ela fazia faculdade. Ela trabalhava, tipo... não conseguia sustentar eu e meu irmão. E aí, meu pai teve essa crise financeira, fui pro público no 7º ano. Comecei a ir no shopping e também na igreja. Do shopping eu comecei a conhecer algumas pessoas influentes. Comecei a conhecer os famosinhos do Shopping Morumbi. Depois Aquele dos tipo de coisa que era Shopping só Morumbi, legal. Na época, né? eu comecei a andar com os famosinhos. Depois eu me tornei o famosinho do Shopping Morumbi. E aí, nisso tudo, eu lembro que eu recebi uma palavra profética. Não vou falar a palavra profética. Daí eu conto no culto. Tá. Pra vocês, não vou falar. Pessoal, não se sintam rejeitados. Mas eu recebi recebi uma palavra profética que Deus, não vou falar como aconteceu, mas que Deus ia me conectar com pessoas influentes e que Deus estava me levantando para ser uma voz para a minha geração. 13 anos de idade. Nossa. 14 Bizarro. anos. 13 anos E de Deus ia me conectar com pessoas influentes. E dali, eu comecei a me conectar realmente com pessoas influentes. Do shopping, fui pra matinês e ia na igreja também. E aí Uma comecei... vida vida ali. dupla. A famosa. Vida dupla. E aí vocês falam, Patrick, você amava Jesus? Amava demais. Lógico que amava. Não, eu ia no culto, eu chorava. Eu era tão radical que eu aceitei Jesus 300 e poucas vezes. Eu já vivi isso aí, hein? E voltei pra 7 Jesus. apelos. Voltei pra Jesus todo dia. Então, tipo assim, mas como eu tratava Jesus? Eu tratava ele como meu amante. Jesus Forte. era o meu amante. Porque eu me amava muito mais. E aí eu tava comprometido comigo e Jesus era o meu amante. E qual que eram as minhas vontades? Carnais. Então eu comecei a ir pra festa e comecei pra igreja. E aí eu conheci famosinhos na festa. Galera Chiquititas, Carrossel. Daí eu comecei a conhecer youtubers. E aí do nada eu me conectei com eles. E aí no mesmo dia eu fui na casa do youtuber. E aí a gente foi pra uma festa. E aí eu dormi na casa do youtuber. E o moleque tinha tipo 14, 13 anos. 13 anos, a mesma idade que eu. Ele é mais novo, na verdade. Doideira. E a gente virou amigo. E aí a gente foi jogar bola junto. E eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito de boa, muito engraçada. E eu era gordo na época. E aí eu era o famoso gordinho engraçado. Então eu era muito resenha. Muito. Sim. Muito resenha, tipo, ao ponto de passar do limite. E aí eu comecei a me identificar com eles, E foi aí que, através de um vídeo que eu gravei como filmmaker, os caras falaram, Patrick, você não tá fazendo nada? Não, então grava um vídeo pra gente como cameraman. Eu falei, gravo. Gravei o vídeo. Nessa que eu gravei o vídeo, os caras falaram, mano, na hora de editar, tipo, 2, 3 dias depois, você mandou muito, vem gravar mais um vídeo. Caramba. Porque eu era legal. E também porque eu gravei bem. O vídeo bateu 1 milhão de views. Caramba. E aí eu comecei a andar com os caras, só que nunca na intenção de ser um youtuber. Eu queria ter amigos. Eu queria dar rolezinho no Exato, shopping. e aí entra, você queria ser famosinho? Não, mas eu queria também estar com as pessoas mais legais, com os populares. E aí fui andando com os populares. E nisso fui sendo filmmaker, e aí os caras falavam que eu era tão engraçado atrás das câmeras que eu poderia participar de um vídeo. E aí, há 6 anos atrás, então 14 anos, participei do meu primeiro vídeo no canal Banheiristas, que era um canal de futebol que estava com 500 mil quando eu entrei de inscritos. E aí começou a minha carreira também no YouTube. E aí eu fui até os 16 anos. Eu sei que é muita coisa. Surreal. Mas daí Várias vidas vividas, eu fiquei, tá tipo, ligado? Até os 16 anos. Resumindo, eu fiquei 3 anos focados no YouTube. Não ganhava nada, eu amava aquilo que eu fazia, eu comecei a amar a câmera, comecei a amar gravar, e eu amava muito os meus amigos também, amo até hoje, né, a gente é muito brother, eu gravei com eles agora, recentemente eu gravei uma série com eles, Legal. Então tipo, eu amo os moleques até hoje, assim, são meus irmãos, mas nisso tudo um pé na igreja e um pé fora. Eu amo Jesus, mas eu me amava muito mais. Eu trato Jesus como meu amante. E eu estava comprometido comigo mesmo, com a minha carnalidade, automaticamente com o pecado. Até que um momento, o meu líder, na época, me pressionou e falou, se você quer pecar, peca gostoso. Cai fora, cara. Cara, e a gente sabe que quem teve encontro com o Espírito Santo, com Deus, não consegue. E aí entra. Não consegue pecar gostoso. Não consegue pegar em Aí paz, entra. como diz. Eu sempre ia confessar.
quando eu fazia cagada. Você sempre ia lá. Sempre ia confessar. Porque eu tinha muito temor de ser endemoniado. Não tinha temor do Senhor. Tinha medo, na verdade. Não era nem temor. Tinha medo de ficar endemoniado. Ou sei lá. Meu Deus. Mas eu tava... Porque eu tava naquela época muito louco também. E aí comecei a me envolver com festinha. E aí eu falo. Tudo que começa pouquinho, se você não coloca limite, ele se torna algo muito grande. Você pode começar pouquinho a ver uma série. Fica muito grande, por quê? Porque você vê 5 episódios em um dia. Pode começar pouquinho, mas sempre vai aumentando. Isso é do ser humano. Isso é o ser humano. A gente aquilo que a gente se identifica, a gente vive entrega. a parada 100%. Então, eu me identifiquei por ter tido muita ferida na alma, por também não ter tido um pai, por ter sido muito rejeitado na infância, principalmente de homens e mulheres, não ter tido pai. Eu me encontrei então nas festas também, tal. 3 anos se passou. 2018 foi quando eu recebi essa pressão do meu líder. E aí eu falei... vou contar, vai. 2018 também fui no acampamento do Rise, já tinha ido vários acampamentos. Eu ouvi do Senhor, sai do canal. Porque o Senhor já estava me impressionando muito. E eu já estava amando muito Jesus. Tava amando muito Jesus de verdade. E tava tendo muitos encontros com eles. Com ele. Tava tendo muitos encontros, assim. Não lia a minha Bíblia, mas tava tendo encontros na igreja, assim. Tipo, de você chorar muito, assim. E ser além da alma, da emoção. Era uma parada que, tipo, mano... Nossa, eu me sinto preenchido, tá ligado? E aí, em 2018, eu ouvi nesse acampamento pra eu sair. Só que quando eu voltei pra pedir pra sair, foi quando eles vieram com um contrato pra mim. E Tem que aí ser, né? eu falei, voltei do acampamento, tô queimando por Jesus, olha Deus me confirmando aí pra continuar no canal. E o que era pra eu sair veio da minha mente. Assinei o contrato, contrato assim, tá? Tô dentro com vocês, daí eu parei de estudar. Então, aí você fala, o YouTube te tirou da escola. Não, é porque a gente gravava 30 vídeos por mês. Postava um vídeo por dia. Então a gente gravava 30 vídeos. E aí eles falaram, agora você vai ser um participante oficial. A gente quer te convidar a morar com a gente. Então você vai morar na casa com a gente. Você vai estudar à distância. Então... Cara, uma outra realidade. Outra realidade. Total. Tipo Larissa Manoela. Outra realidade. Gente, Pra bizarro. poucos. Sim. Nem sabia Larissa que tinha gente que Manoela, fazia isso, estudar à cara. distância. E aí você também vai ser um dos participantes do canal. Sua cara você é um banheiristas agora. Falei, uau. E eu era goleiro. Uau. E eu ia ter uma série ainda, tipo... Minha, que era Treina Patrick. E aí os vídeos estavam batendo 12 milhões, 13 milhões. O maior pico de views que a gente teve, se eu não me engano, foi 17, 18 milhões em um vídeo. Bizarro. Mano, 17 milhões. A gente Nossa, era o segundo surreal. maior canal do Brasil. Você Hoje era, eu tipo, acho que um era... moleque, Adolescente, é? Mano, eu tava... É bizarro porque a galera da idade de vocês, 23 anos, chega em mim e fala... Sua cara não é estranha. Quem você deu falou... Eu acho que não é, mas... Pensa aí dele... Eu te via na minha infância. Daí eu falei... Eu também tava na minha infância. Talvez eu tô ainda. Eu tenho 20 anos, cara. Eu construí a minha adolescência nisso. Sim. Construí a minha adolescência nisso. E aí... Foi quando eu... Infelizmente, dei um passo pro fundo do poço. Porque o meu líder falou... Cara, você quer pecar, pega gostoso. Pede pra sair, mano. Você quer viver pra você essas suas vontades? Vive. Só não vive falando que você tá com Jesus. Pode amar, mas você não tá com Jesus, cara. Eu falei, quer saber? Tá bom, vai pra lá vocês, eu não preciso de vocês. Eu tô bem. E aí foi quando eu saí da Foi igreja. assim. E foi assim que começou O fundo do poço. o fundo do poço. Bem-vindo ao fundo do poço. E era, o meu fundo do poço era o quê? Eu tava super bem enquanto eu gravava, só que quando eu ia dormir, eu ficava ouvindo uma voz. Eu não tinha pra isso. Eu ficava, tipo, eu gostava muito da sacanagem, da promiscuidade, das coisas, só que eu me sentia mal. Eu nunca fui de beber muito, tipo, nunca dei PT, essas coisas, nunca. Mas o meu BO mesmo era, tipo, mulher, festa. Então, minhas festas eram de segunda a segunda. Eu ia atrás, eu amava a resenha. Que tipo de festa? Carnaval, 7 dias em Muzambinho, que era coisa pra maior de idade, eu tinha 16. De leves. Porto Seguro, Forma Turismo.
Meu Deus. Resenha em casa, essas coisas. Não vão procurar essas festas. Não vai te ajudar em nada. Você vai pro fundo do poço que nem eu. Mas, daí, eu tô falando o nome das festas, né? Daí fui, da cidade, na verdade. E aí fui indo e comecei a entrar num lugar de crise. Crise de identidade. E quem já pisou no Santos dos Santos não sabe habitar em outro lugar. Então eu comecei... O pouco que eu me identificava na igreja, por eu comecei a não saber quem eu era de verdade. Tipo, as pregações me sustentavam de sexta e sábado que eu via, às vezes de domingo? Sim, mas elas não me construíam. Eu ficava aquele fogo de palha. Chegava na terça-feira... Já era. Não, Porque eu não terça-feira li a esquece. Terça-feira é Não o ia dia. na célula. E quarta-feira, Brasil, calma, e quarta-feira, o dia de festa, já era ainda. Pô, quintou depois. Não, Ninguém nem já lembra era daquela- perto de sexta. Então, mano, era muita... Nossa, eu fui pra muita festa, cara. Porque, ó, se sintam privilegiados, porque eu nunca contei assim tão bem meu testemunho. Eu acho que o Enzão sabe. Eu nunca contei tão bem assim tudo que eu vi novinho. Não sei se tá tão bem, mas, tipo, tão claro pra mim. Parece que as imagens estão vindo de novo. Mas já me arrependi de tudo, tá? Tô purificado, graças a Deus, puro em nome de Jesus. E aí, onde eu parei? Nas festas, né? Tá, nas festas, comecei a ir pesado. Até que 2019, final do ano, eu tava no fundo da crise, assim, eu tava meio que anorexo, então eu era muito gordo, eu emagreci 23 quilos. Caramba. E eu olhava no espelho e eu ainda me via gordo. Nossa. Distúrbio de imagem. Não, né? eu tava, mano, zoado, assim, só que bora treinar, eu treinava 3 vezes por dia e o treino me ajudou muito, graças a Deus. Até minha cabeça, assim. E aí eu comecei a ficar de saco cheio das coisas. E eu comecei a perceber o Senhor me chamando de volta. Só que eu não dava atenção. Então eu dava um flirt de ir na igreja. Não. Daí a galera me reconhecia na igreja. Ó, o famoso, não deu. Tô de boa. Chegava todo marrento lá na É, igreja. Querendo bancar que tava de boas. E o chorando. louco que a galera cresceu comigo e viu eu crescendo no YouTube. Então viu que foi uma parada tipo, puf. Sim. Do nada, o Patrick tava fazendo barulho nas escolas. Tá ligado? Toda escola que a gente Surreal. aparecia, esquece. Bizarro. Não dava pra entrar. Por isso que eu nem consegui estudar. Tipo, a galera, os mais novinhos, era bizarro. E isso é lindo, porque graças a Deus eu tava num canal de futebol. Porque tinha outros youtubers. Então o senhor, eu falo, eu vejo Deus em tudo porque ele nunca me abandonou nesses momentos. Senão eu já teria morrido. Então eu vejo que até no canal que eu estava me protegeu, porque era futebol. Então hoje eu posso voltar lá, como eu falei que eu voltei, e ser um exemplo através do esporte e com o reino. Então Deus, ele é muito detalhista, ele é perfeito. E aí a palavra que eu recebi, várias coisas. Ouvi a Billie Eilish, por que Billie Eilish? Eu vou falar. Eu ouvi a Billie Eilish na hora de dormir e chorava. Eu era assim, eu chorava muito. Caraca. Isso, fato, isso sobre o Patrick. Eu tava Billie Eilish Eu ouvia. e chorava. E apagava a luz. E aí, E é parei aí isso. na Billie Eilish. Não, fui pra daí, ouvia, daí ficava ouvindo as vozes. Até que eu fui pra Porto. Que fase, né? Que fase, voltei de Porto. Tava tudo bem, até que eu peguei uma infecção na garganta. No 5º dia depois de Porto, eu vi que eu tava com mononucleose. Vou falar o que eu tinha pra vocês entenderem que Deus, ele é bom demais e a graça dele transforma. Porque hoje eu tô falando dele. Eu peguei doença do beijo. Então, significa que eu chutei o pau da barraca lá. Entendeu? Eu era muito louco. E, pra vocês não noção, minha primeira tatuagem foi com 13 anos. 13 pra 14. E aí, só pra também... Eu quero potencializar o quão trevas eu tava e carente pra galera se identificar. Porque depois a gente vai falar só de Jesus e a graça e o Espírito Santo. Eu tinha 10 brincos. Bizarro. Isso é Nem bizarro. cabe, Pra um né? homem. Quantos Mano, anos? nem cabe. Pra um homem. Não, calma aí. 16 anos? 10. Ele Pra era um É homem. muita coisa. 10 brincos. Gente, O jogador, quando eu via, tinha 2. 2 furinhos, pai. Eu tinha 10. Ninguém Seria ganhava de intenso, mim. cara. Eu queria ser o melhor.
E aí Dos eu tinha brincos. 10, eu tinha tipo 3 aqui, 3 aqui, um aqui, um aqui, um no Tragos e um aqui. Nossa. Eu tinha um raio aqui, um brilhinho aqui, um no Tragos, uma flecha, 3 e nariz. Cara, dava pra ver que você queria gastar a intensidade que você gasta hoje em dia com Jesus. Você tava louco pra gastar com alguma outra coisa. Pra ser aceito. Qualquer coisa, Eu queria ser cara. aceito. Eu queria ser aceito. Porque eu nunca tinha sido aceito na minha infância. Uhum. Minha mãe não dava valor pra mim. Meu irmão era muito melhor do que eu. Meu pai, por um lado, era distante. Os meus amigos, eles... amigos. Fala o que você quer ouvir. E eu não era aceito, entendeu? Então, mesmo indo na igreja, eu tentava me provar pras pessoas. E aí, meti o louco. Fiquei com mononucleose. Fui pro hospital. Patrick, tá tudo bem, você só tá doente. Passei mal de novo a madrugada, tipo, e eu tremia, babava porque eu tava com muita febre, e eu ficava, tipo, 40 de febre, eu peguei 40 de febre, explodindo, assim, eu vou morrer, mano, eu não aguento, o que tá acontecendo? Voltei pro hospital e eu virava pra minha mãe, eu preciso internar, eu preciso ficar internado, eu preciso ficar internado. E minha mãe sabe que eu nunca fui de reclamar, ficar doente. Eu não sou aquele, tá doendo. Com a minha namorada um pouco pra ela fazer carinho. Mas, tipo assim, eu não sou de ficar reclamando de dor. Quando eu tô zoado, eu tô zoado. Quando eu tô bem, eu tô bem. Eu falo, sempre falei. Eu tava muito mal, eu preciso internar. Eu virei pro médico e falei, me interna. Eu tô doente. E aí viram que tinha atacado um pouco do gordura do fígado. Eu tava com gordura no fígado também. E aí, fiquei 3 dias no hospital. E na maca que eu tava, indo pro quarto do hospital, eu ouvi uma voz audível falando, eu não te chamei pra isso que você tá vivendo, eu quero você de volta. Nossa. Na hora eu lembrei de 2018, o senhor falando, entrega o canal. Cara, bizarro. E aí, eu falei, mãe, Jesus tá me chamando de volta. Jesus tá me chamando, mãe. E aí ela virou pra mim assim como uma crente, tipo, bizarra, e falou, eu já sabia. E eu falei, nossa, por que você não me falou antes, então? Todo mundo falou, Patrick. Tá ligado? Por que você não me falou? Mas ela orava muito por mim, assim, muito mesmo. E aí eu lembro que ali eu decidi voltar pra Jesus. E eu abri o celular, fui no Instagram. Nessa que eu fui no Instagram eu vi acampamento Rise Camp, o mesmo acampamento de 2018 ia acontecer em 2019. E eu comprei o acampamento, ganhei o acampamento, fui no acampamento sem ninguém saber que eu ia, apareci do nada lá, e lá eu decidi voltar pra Jesus. E aí tive encontros bizarros com Deus, assim, tipo, eu me senti abraçado de volta. Sabe quando você sente o mesmo cheiro de Jesus, você fala, mano... não Esse é uma meu parada. lugar, tipo, é um encontro com o primeiro amor, mas é tipo, calma aí, eu já vivenciei isso. É familiar, né? É familiar. E aí, eu lembro, pra vocês saberem, eu estudei no Adventista, no primeiro colegial, até na capela eu já tinha pregado, mesmo desviado. Caramba. Porque eu amava Jesus, eu amava muito Jesus. Mano, Jesus mudou a vida da minha mãe, eu sou grato por isso, só que eu me amava muito mais. E ali foi quando o Senhor falou pra mim, larga o canal. De novo. De novo. Voltamos a isso Larga o do canal. Eu falei, tá bom, Deus, eu vou sair do canal, já sei que eu tenho que sair. Só que eu, como um bom filho, a gente já ficou o testemunho todo aqui, vamos ainda. Esse não era o tema, mas eu acho que, assim, eu sei que a gente vai falar do Espírito Santo, sobrenatural, eu acho que o maior sobrenatural que você vai ver na sua vida é a sua história. Sim. Eu era cego, agora eu o vejo. testemunho do Senhor na sua vida. Eu era sujo, agora eu me sinto limpo. Quer viver o sobrenatural? Olha pra sua vida. Como você era, como você é hoje. Como você era antes, no meio do percurso, como Jesus te encontrou e como você tá hoje, anos depois. Não tem como falar que é normal. Total. Não foi médico, não foi remédio, não foi psicólogo. Não tô desmerecendo essas áreas. É necessário. Deus atua na medicina, na psicologia. Mas foi o próprio Jesus que eu tive um encontro no da minha vida. E ali eu entreguei o canal. Nessa que eu entreguei o canal, eu falei, Deus, eu vou sair, eu vou entregar, mas eu quero que você deixe uma porta aberta pra mim aqui. Eu lembro que quando eu pedi demissão, pedi pra sair, eu falei, eu quero focar no estudo, quero focar em Deus, eu tô mal. Ele falou, Patrick, cara, o que você viveu com a gente, ninguém nunca viveu, você foi muito verdadeiro. E muitas pessoas tinham passado no canal e saído porque queriam aproveitar, né? Sabe aqueles aproveitadores? Tinha muita gente assim.
Eles falaram, mas pode ficar tranquilo que a porta aqui sempre vai estar aberta. Nossa. Bizarro. Cara, A porta sempre vai estar aberta. muito sobrenatural. E eu falei, pô, Deus, tu foi muito bom comigo. Porque ele Tipo, poderia ter ficado misericórdia com e raiva bondade, comigo, né? o moleque. Uhum. Ele poderia ter ficado bravo e a gente tava no ápice e eles iam se mudar. E olha que bizarro. Peço pra sair 3 meses depois, tá? Peço pra sair, pedi pra sair. Daí chega o meu pastor, o Theo Hayashi, ora por mim no acampamento, me puxa de canto, bate no meu peito. Deus tá te chamando. Eu falei, mano... Eu acho que é isso. só que eu não tinha noção de quem era o Theo, assim, sabe? Tipo, chegou a sua pastor, hora do Brasil. Eu só lembro disso, chegou a sua hora Brasil. Beleza. Meu irmão já tava bem na igreja, assim, de boa. Eu já tinha contato com a galera da igreja por causa do meu irmão, então eu já conhecia. E aí, pastor, e aí, Theo, e aí, Cezão, e aí. Minha mãe também já tava lá dentro, então... Pô, foi minha segunda igreja que eu tô há 7 anos agora, vai dar 6 anos. Então, 7 vai dar agora. Então eu conhecia, e aí foi uma parada que eu falava, eu quero mudar. Eu fui pedir socorro pra ele. Eu quero mudar, mas não dá, eu não aguento. Ele batia no meu peito assim, ó, Deus tá te chamando, Deus tá te chamando. E aí ele abriu a porta da igreja pra poder me ajudar nessa que eu saí do canal. Então a igreja, ela me falou, a gente vai te dar uma casa pra morar, então você não precisa voltar a morar com a sua mãe, você já morava sozinho, vem morar aqui na nossa casa, que é a casa do Dunamis, lá, a Azusa. A gente vai te dar bolsa aqui na casa, a gente vai te manter, a gente vai cuidar de você. Você vai servir no One Love, que tinha nascido, você vai vir pra igreja, você vai sair do canal, você precisa sair do canal. E foi uma das confirmações, né? Ninguém que eu aguenta pedi mais pra sair. Sai do canal. E aí, você vai ficar aqui. E lembrei, você vai voltar a estudar. Cara, Eu falei, pô, voltar a estudar. pô, cara. Tava muito bem Não, até aqui. e o bizarro é que toda escola que eu ia pra voltar a estudar, todos os diretores falavam, você vai reprovar. Você não tem um segundo colegial. Então, eles já viam como um marketing de fazer dinheiro num aluno que tava... Eu não tive base de estudo, não tive base. Então, eu ia para as escolas, um ex-youtuber, será? Mas até que uma escola me aceitou, e aí entrou o IAD e passei, né? Terceirão, graças a Deus, me formei. Mas no meio desse processo, assim, entrei e voltei para Jesus. Foi isso. O Dunamis me puxou, a Zion me puxou, cuidou de mim, me deu bolsas de estudo. Eu abro isso para vocês entenderem como a igreja, não a Zion, mas a igreja de Cristo, ela serve a vida daqueles que querem. Sim. Eu quis. E eles estavam dispostos a poder me abraçar. Não sei se todas as igrejas têm essas coisas de conseguir. Só para resumir, abriu a porta, independente de como é a igreja, abriu a porta. Então, talvez a igreja que você tá, eles têm um grupo para te receber, nem que seja o pastoreio, ou o gabinete, ou algo do tipo. A célula. É muito legal você falar isso, porque a gente escuta muita história por aí, de muita gente machucada com a igreja, que a Sim. igreja não fez nada. Mas, cara, o Senhor faz através da Sim, igreja. Tipo, lógico que faz. olha isso. E se você for ver a igreja, ela não vai te dar aquilo que você quer. É aquilo que você precisa. Exatamente. O que eu precisava era de estudo, o que eu precisava era de uma nova casa, e o que eu precisava era de tapa na cara. Eu levei muito tapa na cara. Eu era rebelde. Então foi isso que eles ofereceram, e ali, a partir de 2020, começou a minha cura interior, minha libertação. Fiquei 6 meses sem redes sociais. 2021 foi morar lá na farm por 5 meses. E aí depois foi outra crise, porque eu ouvi o Senhor falando, agora eu quero que você seja líder na igreja. Nossa, Pô, cara, eu chorei queria muito. canal. Eu chorei muito. Eu chorei muito pra voltar. Tipo, fazer isso que eu tô fazendo hoje foi o que eu relutei. Porque pra mim era poder, influência eu tinha no mundo. Poder, influência na igreja, talvez pode também me levar à queda. Porque eu comecei a conhecer a galera dentro da igreja. E não são todos, mas infelizmente tem muita gente que quer aquilo que eu tinha. Dentro da igreja. Fama, status, luxúria, todo mundo me olha. E eu não queria isso. E eu lembro o Senhor falando, você vai voltar pro canal. Então eu fiz algumas participações no canal com os caras ali. Não me corrompi, graças a Deus, deu tudo certo. Então eu te esperava na porta. Não, mas tudo com permissão do Theo, tal. Mas Eu sei, tô você vai brincando. voltar pra igreja.
e você vai voltar da farm, você vai fazer parte do time de liderança. E aí fui aceitando e hoje lidero One Love, adolescentes. Posso poder ressignificar a minha adolescência através da vida dos adolescentes que estão sendo transformados. Então Deus foi muito cuidadoso, cauteloso. Muito pontual, né? Você servindo os adolescentes. Não. Assim. Hoje eu tô vivendo onde abundou o pecado. É isso. Cara, é isso que Deus faz. Abundou a graça. Tipo, até minha namorada. Eu não sei porque eu vou falar, mas eu vou falar pra você ver. Isso é sobrenatural. Minha namorada é uma mulher que nunca tinha se envolvido com nenhum homem. Se guardou a vida toda. É isso, nova criatura. Se guardou a vida toda. E eu sou o primeiro e o único. Amém. Então, tipo assim, por quê? Lógico que eu venci. Quando eu vim pra Cristo mesmo, peguei a veia, eu fui de cabeça, gente. Eu fui de cabeça. E aí você vem. Quando você ama Jesus mais do que você se ama, meu irmão, você morre pra você e você vive pra Cristo. Eu comecei a viver pra Cristo. Eu comecei atrás de santidade, eu comecei atrás de ler a Bíblia, eu comecei atrás de orar, eu comecei atrás de mais da presença do Senhor, eu comecei atrás de mais unção, eu comecei a ir atrás do reino. Porque eu morri. Eu vi que eu morri. Aquele meu Isaac que eu tinha, eu entreguei. Eu entreguei tudo que eu era, que era baseado na minha adolescência, no YouTube, essas coisas. Eu entreguei as redes sociais, os olhares dos homens. E aí, Deus, ele é gracioso. Agora, foi uma recompensa de Deus na minha vida por eu ter entregado? Não. Foi o propósito dele ainda sendo feito na minha vida. Se fosse outra pessoa, se fosse em outro lugar, eu não sei, mas Deus, ele ia concretizar o propósito que ele tinha pra mim. Então eu falo, Deus me recompensou de alguém que veio das trevas pra luz? Não, ele só me amou e falou, vive pra mim que eu tenho os planos melhores. Não foi recompensa, foi os planos de Deus que já tinha pra minha vida, como tem pra de vocês. E aí hoje eu tô vivendo, cara, bizarramente algo sobrenatural, que é liderar adolescentes de um cara que não estuda nas escolas. Eu cuido de escolas. Imagina falar pra adolescente, você tem que estudar. Eu não estudei, mas você vai estudar. Isso é sobrenatural, entendeu? Isso é bizarro, isso é tipo demais. Mas é além de veio de mim ou veio da posição, você tem que falar pra eles. Não! Foi uma transformação de mentalidade que Deus fez na minha vida. Foi todos os processos que eu aceitei. Foi tudo o que eu vivenciei. Tudo. E eu tenho só 20 anos. E aí você fala, nossa, Patrick, você tá no seu ápice? Não, eu só tô me conhecendo ainda. Sim. Eu só tô me conhecendo e, principalmente, me conhecendo enquanto eu conheço mais ainda a Deus. Patrick, você tá vivendo, então, o que todo mundo quer viver. E sendo líder na igreja. Não, eu nem comecei. Eu tenho 4 anos, 3 anos. Voltei pra 2020. Então, eu só tô começando. Na verdade, eu só tô nascendo ali os negocinhos. E já tô vendo coisas sinistras. Sim. Cara, e é o que Deus pode fazer na nossa vida. Ele consegue redimir o tempo. Olha quantas coisas você viveu em, 3 anos. Em 3 cara, anos. você assumiu um dos braços do Dunamis. Não, pensa comigo. One Love, cara. Eu tô no Dunamis Team. Existe um time de liderança do Dunamis. Eu olho, eu falo, só tem macaco velho aqui. Eu sou o único de 20 anos. Quê? Sim. Isso é loucura. Daí chega seu pastor, você sabe que você é ministério. Deu, calma, isso é um processo pra depois. Mas você vê o quão intencional eu fui com Deus e Deus, ele também foi fiel comigo. Porque Deus é fiel com a gente. Ele foi fiel comigo. Você quer? Você tem. Sim. E eu não entrei, e eu tenho convicção que eu entrei aonde eu tô hoje pra liderar, não porque eu sou bom, não porque eu sou mais talentoso, mas porque eu tava disponível. É um coração disponível. Eu queria estar disponível pro Senhor. É aquela oração, Senhor, usa-me em qualquer lugar, eu tô aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu falava. Depois da farm, participei do Greenhouse, Escola de Avivamento e Reforma, participei de outras escolas, fui pro retiro de TikTokers lá do Guilherme Batista. Daí, assim, vou até comentar, eu entrei do mundo influentes mundano para um mundo influentes gospel que veio da pandemia. Eu falei, que droga, eu acho melhor eu só ser cristão, só seguir Jesus. Não criticando os influencers cristãos, mas tipo assim, com todo respeito, eu acho melhor não ter posição e deixa eu viver Jesus mesmo, tá ligado? Talvez ser líder do que eu preciso fazer. Deixa eu viver aqui, não quero ser, o TikToker crente, isso é o pior rótulo que você gostaria, você não gostaria de ter, na verdade, esse rótulo. Então eu sou seguidor de Cristo, assumi o One Love e hoje eu tô vendo Deus se mover através da minha vida, de um cara que
Como eu posso dizer? De um cara que Deus chamou. O que eu achei mais legal dessa história é que a gente precisa deixar Deus fazer o que Ele quer com a nossa história e não o que a gente acha que Ele quer fazer com a nossa história. Sim. Você ficava achando que Deus queria usar o canal e que ia ser com a sua mão. E que, cara, Deus te deu uma unção de influência. Sim. E, tipo, ele quer que você use isso. Mas muitas vezes a gente faz isso com Deus. E a gente fica, tipo, não, Deus me deu isso, eu sou comunicativa, então vai ser assim. Vai ser assim. Só esse quadrado. Vai né? ser. Só que, Tá. tipo assim, cara, Deus, Ele queria que você entregasse o que era mais precioso pra poder mudar o seu coração. É. Então não é sobre o seu poder de influência. Não. Era sobre mudar o seu coração através Abraão viveu isso. Entregou, coração mudou, pega Isaac de volta. disso. Exatamente. Tipo, imagina se Abraão sacrifica Isaac. Ia perder uma geração. Sim. Talvez a gente nem estaria aqui. Sim. Então foi sobrenatural o que Deus fez na minha vida. É sobrenatural o que Ele está fazendo. E vai ser sobrenatural aquilo que Ele vai fazer ainda. Com certeza. Ele é um Deus sobrenatural. E então, assim, a gente ficou o tempo todo, pessoal, contando meu testemunho. Mas eu garanto, abro meu coração aqui. O Enzão já viu alguns. Nunca compartilhei tanto assim. Papum. Papum, tem coisa que gente procura na internet e não vai saber. Sim. Porque eu abri coisas assim... fluidas. Você foi. Que foi? Você foi indo. Fui indo. Mas e aí, bora? Mas, vamos tipo assim, vamos indo pro final, vai. Já falei muito. Tipo, se você pudesse falar alguma coisa pra uma pessoa que se identifica com o seu testemunho, Tá. do que você viveu, e tem uma pessoa que vivia essa vida dupla, que quer Tá. viver esse sobrenatural, porque o que você viveu foi sobrenatural, foi. é sobrenatural. Tá. O que você falaria pra essa pessoa? Tá. Primeiro, se identificou com o meu testemunho. Se identificou com o meu testemunho. Não queira ser eu. Esquece. Você é único. Você é única. Você é única. Eu sou único. Não tenta colocar o meu molde de testemunho no seu testemunho. Isso é A primeira muito coisa que eu falo. importante. Não tenta... agora eu vou entregar então, porque o Patrick falou que ia entregar... Não. O que eu te digo é... Não fuja quando ele tá te chamando. Como que ele te chama? Tá bom, como ouvir a voz de Deus? Como que ele te chama? Através de impressões. Como assim impressões? Através daquele momento onde do nada algo ativa você e fala... Tem alguma coisa diferente aqui. Essa pessoa falou pra mim de Jesus, mas veio de uma maneira diferente. Sei lá, quando você for evangelizar no meio da rua. Ou talvez quando você estiver numa conversa com a sua mãe, alguma coisa te traz um gatilho, você que não seria você. Exato. Você não Como quer ouvir a pensar voz de aquilo Deus? Talvez sozinho. vai ser através de sonhos. Talvez vai ser através de, do nada, um vídeo no YouTube que caiu na sua tela. Você assistiu esse testemunho e Deus tá falando com você agora. Só não rejeite a voz de Deus na sua vida. Como ela vai vir? De todas as maneiras que Ele quer. Todas as maneiras que Ele queira. Ele é um Deus sobrenatural. Vocês creem que Deus é criativo? Com certeza. Então Deus ele pode usar até uma mula para pregar para você e puxar você de volta. Sim. Então, quando vier algo no seu espírito, sem você saber, mas mexendo, por favor, corre atrás para aceitar. Porque isso daí é o começo de uma vida e um casamento com Jesus. Não é esse amante que você vivia que nem eu. Então, eu diria isso para esses jovens, para esses adolescentes. Não viva a minha história, vai ver o seu testemunho e não rejeite, não fuja dessas impressões sobrenaturais. Sim. Não fuja. Não fuja. E novamente, como que pode ser? Sonhos, através de uma música, através de um vídeo, através de alguém pregando pra você, através do nada de algo no banho, você começar a chorar. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que ele quer é os filhos de Deus entendendo que são filhos de Deus. Sim. Então ele vai fazer com que de qualquer maneira você reconheça ele. Sabe uma coisa que eu falo? Vou ser um pouco crítico aqui. Sabe por que ser ateu é fácil? Porque você não exerce fé. Simples. Exercer fé é trabalhoso. Sim. É a certeza das coisas que não se vê. Então por que a gente tem uma geração falando que é ateia, né? Ateu, sei lá. Porque você não se esforça. Mas para você ver a Deus, você precisa se esforçar. Como assim se esforçar? Você precisa pegar esse sinalzinho e ter fé que é o Senhor. Os sinaizinhos que veio não foi do além. Foi sobrenatural. É o Senhor. É o Deus Criador. É o Deus que fala com você, né? Eu acho que é uma barreira muito grande a pessoa entender que às vezes um post no Instagram
É Fala. Deus falando com você, que o Senhor, ele quer uma vida Deus sobrenatural. usa pessoas. É. Deus usou mula, usou rocha pra pregar, usou até endemoniado pra bater nos crentes que estavam pregando sem autoridade, em Atos. Ele usa. Sim. E não é coisa pra terceiros, Exato. Patrick Volpe. Não é, líder. não é porque É pra- ele era o ex-youtuber. Foge disso. É porque eu e você temos a característica de ser filhos. É. Sim. Somos criaturas, mas quando eu reconheço, sou filho. Então, eu diria isso pra vocês. E se quiser fazer uma última pergunta, a gente encerra. Você quer fazer alguma? Não, acho que não. Acho que é isso. Também acho que é isso. Patrick, a gente quer te agradecer por Tamo você junto. ter aberto seu coração, por você ter contado tudo. A gente fica muito honrado. Amém. É o seu primeiro podcast. O Wavecast. O primeiro Wavecast com o Patrick. E foi a Muito primeira bom. vez que ele contou de forma tão completa. Testemunho dele. direto, assim. Foi Esquece. fluida. Foi... Privilégio. Cara, é uma honra e realmente, assim, é muito lindo ver como Deus pode impactar a vida de Sim. alguém. Como Deus, ele pode agir de forma sobrenatural e como realmente a mudança radical que tá na Bíblia, que as pessoas viveram, acontece na vida verdade. real. É. Como realmente a gente precisa viver essas viradas de chave. E como Deus, ele realmente... Ele busca a gente, ele realmente deixa as 99 pra buscar uma. Ele não Exatamente se contenta isso. até ter a nossa vida por completo. Exatamente isso. Acho que a lição desse podcast é, cara, se você sente que você precisa largar alguma coisa, se enquanto a gente tava conversando, foi isso que você pensou, cara, não, eu acho que eu tenho que largar aquilo que Deus já tá falando há muito tempo. Cara, eu acho que esse é o momento. Larga. Às vezes a gente fica segurando as coisas com a mão tão firme e o Senhor quer fazer algo muito maior, algo inimaginável. Quando você teve que largar o canal, você não pensou que, tipo, ia dar certo. Você só tava, tipo, cara, eu tô abrindo mão. Eu perdi tudo, não tinha mais salário, casa, não tinha nada. Mas, cara, o Senhor fez algo e é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. É isso. Então, cara, corre pra Jesus. Acho que essa é a conclusão desse podcast. Eu acho que é isso, Amém. você corre pra Jesus. E quero agradecer a vocês do Wavecast por convidar. Sai um pouco do script e eu gosto disso. Eu gosto porque eu sou uma pessoa que eu gosto de dar liberdade pro Espírito Santo. Pois é. E eu acho que foi tão livre. Eu posso falar que eu me senti em casa. Olha como que eu tô, apoiado na cadeira. Então, eu acho que você que tá em casa, que venha receber essa mensagem e deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém. Deixa o Espírito Santo ser o Espírito Santo na sua vida. Deixa Jesus ser Jesus na sua vida. E depois você vai conhecendo um pouco mais dele. Eu diria isso e Deus abençoe. Tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe. Se inscreve no canal, dá um like aí embaixo, comenta. Às vezes não foi você que se identificou com o Sim. testemunho, mas Mas você você pensou tem em um alguém. amigo. Pede pra... faz o seguinte, pega o link, você tá ouvindo eu falar agora, você vai pegar esse link e vai postar nos seus stories. Olha E aí aí. você postando nos seus stories, mais pessoas podem ter um encontro com o Senhor através desse Wavecast. É isso. Tamo junto, Valeu, gente. gente. É nóis.